Olá, sou a professora Gisele Lima e eu vou dar continuidade no conteúdo de língua portuguesa das minhas turmas de sexto ano. Hoje nós falaremos sobre um conteúdo bem interessante, que é um conteúdo que faz com que o seu texto ele ganhe toda a atenção necessária, tanto para você na hora que escreve colocar essa atenção, quanto para quem vai ler ter essa atenção também, porque consegue através desse conteúdo de hoje perceber todo o seu cuidado, todo o seu estudo na hora de escrever. Complicado? Não, né? Não é. Hoje nós vamos falar a respeito da pontuação, tá bom? Como utilizar a pontuação, os sinais, de que forma eu coloco os pontos para que eles possam fazer todo o sentido na hora de a sua professora ler aquilo que você escreveu. Normalmente, o sexto ano faz o seguinte, sai escrevendo, não prestando muita atenção na questão de onde colocar o ponto, de que forma colocar o ponto, utilizar a vírgula, de que forma utilizar a vírgula. Professora, mas eu já aprendi a colocar ponto de interrogação, mas aí na hora de escrever coloca um de exclamação no lugar e passa correndo para a linha seguinte. Hoje nós vamos dar uma revisão daquilo que vocês já sabem, enfatizando essa questão de tomem cuidado na hora de utilizar a pontuação. Sei que vocês sabem a respeito de alguns, vamos discutir um pouquinho sobre isso, mas é necessário estar sempre atentos ao máximo possível de como pontuar adequadamente. Um texto muito bem, com a utilização precisa, tá? Bem apresentado, muito bem apresentado, com uma pontuação excelente, ele faz toda a diferença na hora de uma avaliação. Vocês ainda estão começando no sexto ano, mas aí, é para a vida inteira a questão da pontuação na vida de vocês, tá? É importantíssimo. Vocês sabem que muitas provas utilizam a redação como meio de separar quem entra, às vezes, numa vaga de emprego, quem entra numa faculdade, quem passa em determinada prova para um concurso e afins, né? Dependendo da área, através da redação. Então, a pontuação ela tem um peso muito grande dentro de construir um texto e ver esse texto se destacar dos demais, tá bom? Então, a gente começa aí com esse conteúdo. Aqui eu coloco para você que a pontuação, eles são sinais, tá? Os sinais de pontuação, eles são sinais gráficos, porque eles são marcados na escrita, tá? Você tem a marcação de cada um deles dentro do texto, na folha do seu caderno, no computador, né? Que tem a função de reproduzir na escrita a entonação típica da nossa linguagem oral. Então, é aquilo que eu quero falar, que eu quero expressar, mas eu não posso, né? Oralmente, eu vou colocar no papel para que quando a outra pessoa leia o que eu escrevi, ela consiga entender exatamente o que eu quis dizer. A pontuação também tem a função de organizar os textos escritos, determinando o início e o fim do mesmo, o fim dele, o fim de algo. Significa assim, começo aqui a falar sobre isso, termino aqui a falar sobre isso. De que forma eu iniciei, de que maneira eu vou terminar. Então, a pontuação, ela vai partir do meu momento único, da minha escrita, do meu texto. Eu sentei, quero escrever o meu texto, e ali eu vou colocar tudo que eu quero na escrita, mas marcando com a pontuação. A pessoa que vai ler, ela tem o mesmo entendimento que você quando você utilizou aquela pontuação, aquele sinal gráfico que você empregou, tá bom? Seguindo, nós começamos a falar um pouquinho sobre cada um desses pontos, né? Esses sinais, os pontos, a pontuação para vocês. E aí, o ponto final, que ele vai indicar o fim de uma frase declarativa, ou seja, você falou alguma coisa, você afirmou alguma coisa, você disse algo, você vai lá e coloca o ponto no final dele. E aqui eu tenho Mônica e Magali vão à escola. Tá, você não vai questionar, você não tem ali algo, tô declarando que isso vai acontecer, ponto final. Acabou, tá bom? Fecho uma ideia, tá? Tudo que eu quis dizer foi dito, eu só queria dizer isso. Elas foram à escola. Ponto. Ok? Ponto de interrogação. Aí eu já tenho uma pergunta, um questionamento. Mas é um questionamento que é de uma maneira direta para a pessoa que está me ouvindo. Você pegou o material hoje?
Você tá com o meu livro aí do seu lado? São perguntas que eu faço de maneira direta para você, que você utiliza esse ponto de interrogação. Aqui no exemplo, qual site precisamos acessar, tá? E vocês vão me fazer essa pergunta lá no finalzinho do nosso vídeo. Não esqueçam dela, vocês vão usar um pontinho de interrogação para mim. Então, eu tenho aqui uma pergunta direta, tá? Faço uma pergunta direta para você, eu uso o sinal gráfico, a pontuação do ponto de interrogação. Depois eu tenho o ponto de exclamação. Ih, professora, olha, eu pego o meu WhatsApp e eu vejo lá vários. Ponto de interrogação misturado com ponto de exclamação. Nós já conversamos isso nas primeiras aulas, se não me engano foi no primeiro dia de aula este ano. E aí coloca uma mensagem, oi! Aí coloca ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação. E a pessoa que lê fica assim, o que ela quis dizer com isso? Se o ponto de interrogação é uma pergunta direta, ela está me dizendo oi? E por que utilizar o ponto de exclamação junto? Na linguagem da internet, no internetês, que a gente já comentou alguma coisa também em sala de aula lá nos primeiros dias, é válido, você pode utilizar, mas na escrita de uma redação, na escrita de uma carta, de um bilhete para um amigo, um colega, tem que tomar cuidado se essa pessoa vai entender. Se você já tem uma comunicação, você quer mandar um bilhete para ela, já fez isso, já mandou pelo WhatsApp e ela te respondeu, sem te colocar de volta uma carinha com um pontinho de interrogação assim, o que você quis dizer? Funciona. Agora, numa atividade de sala de aula, num exercício de sala de aula, não vai funcionar. Então, a gente precisa mesmo ter os sinais bem entendidos, saber bem quando utilizá-los. Eu tenho aqui o ponto de exclamação. Ele é usado no final das frases que expressam sentimentos, entusiasmos, surpresa, pode também ser uma súplica, tá? Uma ordem. Então você imagina, peguei aquela mensagem lá do WhatsApp assim, professora! E aí eu olho e falo, cadê a página do livro? E o aluno colocou um monte de pontos de interrogação, um monte de exclamação, um monte de não sei o quê. Ele tá gritando, né? Eu vou ficar surpresa, mas ele tá surpreso com as páginas do livro, com a quantidade de páginas do livro. E aí, ó, fica aquela informação. O essencial, quando se trata de textos, para uma pessoa que você não tem tanto acesso, uma pessoa que está distante de você, é você utilizar poucos sinais de pontuação e utilizar os adequados. Professora, onde estão as páginas do livro? Ponto de interrogação. Vai ser mais direto, tá? Agora, ponto de exclamação. Quantas páginas? Tudo bem, foi uma surpresa para você. Você falou, poxa, professora, tô horrorizada com quantas páginas de exercício a senhora passou hoje. Então, vai fazer sentido. Agora, uma quantidade grande de pontuação, uma mistura de pontuação, dependendo da mensagem que você quer passar, ela não vai ser objetiva, tá? Então, a gente precisa prestar bem atenção. Então, ponto de exclamação, ele é utilizado no final da frase, como ponto de interrogação, lá no final, e ele vai dar essa ideia de surpresa, de espanto, de entusiasmo. Nossa, as aulas vão voltar! E aí, bota lá um ponto de exclamação, tá bom? Bom, 2 pontos. Os 2 pontinhos, né, que normalmente quando eu estou ditando alguma coisa, eu tenho 2 pontos, aí faço assim, ó, 2 pontos. Ele tem como finalidade de introduzir uma citação, você você explicar alguma coisa, falar sobre algo. Uma enumeração ou uma síntese daquilo que foi exposto. E aí tem um exemplo, hoje trouxe na minha mala vestidos, perfumes, pente, roupa e etc, tá? Ou seja, eu vou enumerar, eu vou dizer as coisas que eu trouxe dentro da minha mala. Hoje eu trouxe na minha mesa os meus livros, as minhas canetas, a minha caneca, o meu copo, as outras canetas. Então, eu vou enumerar, fazer uma sequência de coisas. Eu vou estar explicando aquilo que eu trouxe, tá? Então, eu vou colocar ali os 2 pontos para fazer essa marcação. Depois eu venho com o travessão. O travessão, sei que vocês já sabem utilizá-lo quando se diz respeito à fala. Dentro de um diálogo, os meus alunos, vocês já conhecem isso, eu já percebi nas aulas presenciais, né, no início do ano, vocês conseguirem essa diferença. De colocar quando o personagem vai falar, quando você quer dizer, não sei, vai criar um diálogo relatando um momento nosso de sala de aula.
Você vai colocar o meu travessão, vai colocar o seu travessão, é esse diálogo, essa marcação do travessão você vai utilizar. E aí, a utilização dele, o emprego dele é o seguinte: é empregado para sinalizar a troca de fala entre os personagens nos diálogos e para isolar palavras ou frases. Então, você pode utilizá-lo também para você ali colocar, dividir, separar as palavras ou as frases, tá bom? Então, você tem essa utilização do travessão. Aqui tem um exemplo. A professora falou dos pontos, olha o que eu disse, vai especificar alguma coisa que vem dito depois, e aí eu tenho o travessão para marcar. Crianças, abram o livro na página 12. É um exemplo e funciona pra gente dessa maneira. As reticências, aqueles famosos 3 pontinhos, né? Vimos também já alguma coisa sobre. Eles vão indicar, as reticências, elas indicam dúvidas. Você interromper uma frase. Então, por exemplo, eu tava andando ali. Você coloca ali a marcação dos 3 pontinhos. Aconteceu alguma coisa, mas não foi dito. Aconteceu algo e o restante, o contexto, ele vai te contar, ele vai te dar uma pista, tá? Então, é na escrita. Eu sei que explicando assim, às vezes vocês fazem, mas não precisa. Vai vir na escrita a marcação dos 3 pontinhos para dizer, para falar a respeito dessa questão da dúvida. Dúvida sobre que eu compro hoje. E aí, 3 pontinhos, porque ali é o momento de dúvida. Vocês já viram muito que em quadrinhos isso acontece demais. O personagem vai falar, ou ele não começa a falar, né? Ele fica parado assim pensando, aí fica lá, reticências. Desenho animado, então o personagem tá pensando e fica lá. Ainda fica piscando assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o tempo todo, tá? Então, por essa questão, interrompeu a frase. Tem ali um momento de dúvida sobre algo, de estar questionando sobre algo, pensando, vai colocar as reticências na frase também. Dependendo da redação, não é legal utilizar, mas vocês, por enquanto, podem. A vírgula não será o único momento que estudaremos a vírgula, tá bom? Ela tem várias utilizações, eu vou falar algumas delas para vocês hoje, mas a vírgula, sim, ela é extensa e nós vamos começar a falar sobre. A vírgula, ela sinaliza uma pausa, ok? No que está sendo dito, indicando a separação de elementos na frase. Então, eu estou dizendo alguma coisa e eu sei que esse conteúdo ele é longo, ele é extenso, eu vou colocar a vírgula para fazer uma marcação ali, separar os elementos. Ela é utilizada para separar o vocativo. Vocativo é aquele chamamento. Maria, não cai não. Maria, desce daí. Fulano, pega o livro. Então, toda vez que eu chamar a outra professora, eu tenho que empregar a vírgula depois, porque ali eu tenho um vocativo. Delimitar o aposto. O aposto é uma explicação sobre algo. Então, ali eu coloco, ali eu faço uma marcação da utilização da vírgula. Veremos também na sequência, depois em outras aulas. Separar elementos de enumeração. Fui no mercado e eu comprei açúcar, farinha, arroz, bife. Tudo isso eu vou utilizar a vírgula entre eles, tá bom? Porque eles são de uma enumeração. Tudo que eu comprei na hora, no momento que eu fui ao mercado. Então, eu vou empregar a vírgula para marcar essa numeração. Isolar o nome da localidade na indicação das datas. Então, São João de Meriti, vírgula, 12 de abril de 2020. Então, vem lá. São João de Meriti, vírgula, a localidade, eu separei pela vírgula, 12 de abril de 2020. Ou seja, eu tenho ali a marcação, essa separação é utilizada. Aqui tem um exemplo, Magali está comendo frango, macarrão, frutas e bolo. E deve ter mais um monte de coisa, que a gente sabe que a Magali come muito, né? Mas ela utiliza ali, ó, a enumeração, várias coisas que ela está comendo. Então, vai utilizar. Aqui ainda tem o exemplo dos 2 pontos e também o exemplo, né, a vírgula sendo utilizada. O ponto e vírgula, ele é usado para separar elementos em uma sequência. Orações da mesma natureza ou partes de um período dividido por vírgulas. Então, eu tenho como exemplo, Mônica gosta de ciclismo,
cebolinha de skate. Para não repetir tudo de novo, Mônica gosta de ciclismo, Cebolinha gosta de skate. Né? Então, para conseguir colocar no lugar, eu coloquei ali, tem uma vírgula, tem um ponto e vírgula para fazer essa marcação. O ponto e vírgula, ele separa elementos em uma sequência. As aspas, né? Durante as aulas eu vou assim, ó, põe aspas, façam lá, olha as aspas. São empregadas para indicar uma citação quando você está escrevendo um texto, uma carta, e você vai colocar um trecho de uma música. Citação, tá? Você pegou ali uma letra, né? Um verso que não é seu. Você pegou emprestado de alguém? Coloca aspas. Ah, minha mãe disse, abre aspas. Isso. Você usou exatamente as palavras dela. Foi outra pessoa que disse, você vai utilizar as aspas. Destacar palavras ou expressões que fogem à norma culta. Então, tô. Bianca, você está aí? Tô. Na fala, na escrita, aspas, ok? Você vai utilizar de uma maneira informal. Isso foge à nossa escrita, foge à nossa gramática. Sendo um texto formal, faz ali a marcação de que é uma utilização que não está adequada ao padrão. E você mostra isso na hora que utiliza as aspas. E aqui eu tenho um exemplo de citação direta. Como diz Maurício, a amizade é como ter um irmão que não mora na mesma casa. Então, Maurício de Souza diz essa frase e aqui você tem a imagem do Cebolinha, como se eu estivesse dizendo, né, repetindo a frase de Maurício de Souza. Então, ele utiliza ali as aspas, porque não é dele, tá bom? Aqui eu ponho para vocês as nossas atividades. Elas vão da página 27 até a página 32. E lembra que eu falei que vocês iriam me fazer uma pergunta direta lá, quando eu falei sobre a questão do ponto de interrogação? É aqui. Aqui eu vou deixar para vocês um videozinho, tá? No YouTube. Tá aqui o link dele aqui embaixo. Eu vou pedir para a coordenação colocar na descrição do vídeo e vai estar lá na plataforma, para vocês clicarem e irem direto assistir no YouTube, tá bom? É um videozinho bem legal. Depois eu quero que vocês comentem lá. Eu vou colocar o que acharam do vídeo e aí vocês vão comentando. É pequenininho, bem interessante, dentro da temática do que a gente está falando a respeito de pontuação. Façam essas atividades. Vocês vão ver, eu vou até a página 32. Você não vai seguir toda a unidade de uma vez. Vai até a página 32. Anotem as suas dúvidas. Lá na plataforma tem no mural como vocês podem entrar e fazer perguntas. Eu vou estar disponível para responder a vocês nos dias das nossas aulas, no período das nossas aulas, de manhã, de tarde, quem for de manhã, os alunos da tarde no período da tarde. Então, entra lá, põe a sua pergunta, saiba que eu estou fazendo o conteúdo de vocês das aulas online, eu estou gravando alguma coisa, então eu estou sempre de olho no computador, sempre respondendo. Então, bota lá as suas dúvidas, questiona, não conseguiu fazer a atividade, fala pra mim o que você não conseguiu entender, o que ficou faltando, tá bom? É interessante e necessário que a gente tenha essa troca. Não coloquem lá as dúvidas e não deixem de assistir esse videozinho.